Olá pessoal, beleza? Aqui estaremos dando sequência a uma série de vídeos explicando os detalhes do sistema de trajes fatais. E hoje falaremos dos ataques básicos e padrões de cancelamento. Lembrando que o jogo se encontra em fase de desenvolvimento e tudo pode ser refinado nas versões futuras. As explicações serão em torno da atual beta que dispõe apenas de um botão de ataque, porém, a essência do que será explicado se manterá nas futuras versões, mesmo com a adição de mais botões. Os inputs de trajes fatais são baseados na combinação do direcional com o botão de ataque. Podemos dizer que o botão de ataque é a ação de atacar e o direcional é o tipo de ataque que será utilizado. De ações padrão, temos o ataque neutro. Basta apertar o botão sem influência da direcional. Funciona tanto no chão quanto no ar. Com o traje mais ataque, temos o gancho, um ataque mais curto que joga o oponente para o alto. Com baixo mais ataque, temos a rasteira, ataque que só pode ser defendido abaixado, além de derrubar o adversário em caso de acerto. Diagonal para baixo traz mais ataque, temos o poke, algo equivalente a um chute rápido abaixado, necessitando também ser defendido abaixado. Esse é o único a fazer uso de diagonal. As demais ações variam de acordo com o personagem, apesar de manterem algumas características em comum. Frente mais ataque, no geral, é algum poder que avança, seja a peixeira ou o escorpião flamejante. Entretanto, em alguns personagens pode ser algo como o overhead do Cristiano, ou também pode ser algo completável, como o agarrão da Lucy Beside, ou até mesmo um link aéreo. É uma das ações mais características de um personagem. Quando realizado próximo ao oponente, o frente mais ataque funciona como um agarrão, passível de ser escapado com o mesmo input. Cima mais ataque é algum poder que geralmente levanta o usuário, ground to air. No caso de alguns personagens, essa conexão com o ar é mais forte, como Cristiano e seu Beside, que podem se manter por lá. Essa ação pode ser cancelada em uma finta, caso se pressione para baixo rapidamente antes do personagem subir. É um sistema que ainda estamos aprimorando, mas pode vir a funcionar como o parry do Street Fighter, uma defesa instantânea, talvez menos arriscada. É possível que criemos ações mais personalizadas para esse input em futuros personagens. Como dito, tudo está passando por aprimoramentos. As ações aéreas também são bem personalizadas, não seguem a mesma lógica das ações no chão, mas também obedecem a certos padrões. Temos a já mencionada voadora neutra, realizada apenas com um ataque, sem direcional. No ar, a ação de trás mais ataque geralmente faz alguma ação que ataca recuando. Já o para frente mais ataque faz uma ação que ataca avançando. Esse avançar pode ser para cima, como de Lourenço, para baixo, como de Lucy, reto, como de Cristiano Beside, ou com complemento, como de Lucy Beside. Também será uma ação passível de várias alterações conforme o personagem. O baixo mais ataque no ar geralmente faz uma ação que mergulha direto do ar para o chão, air to ground. Entretanto, também é marcada por variações de acordo com o personagem. Com o Lourenço, essa ação desce em diagonal, como um dive kick. Nas Lucies, desce de forma reta, menos alcance, porém não menos útil por isso. Com Cristiano e sua versão Beside, o chute não desce de imediato, realizando um leve impulso para cima. Isso porque, no caso dele, essa ação é mais pensada em mantê-lo no ar do que indo mais rápido para o chão, já que seu jogo é predominantemente aéreo. De modo geral, não existe cima mais ataque no ar. No caso de Cristiano, esse input é usado para voar, e durante o voo, usado para esquivar. Duas ações que não correspondem a ataques. Mas vamos falar de Super agora. Assim como em Garou Mark of the Wolves, os inputs de Supers em trajes fatais também seguem uma lógica comum entre os personagens. Cada qual possui 3 Supers, sendo 2 no chão e um Super aéreo. Futuramente pode haver exceções. O input mais básico é baixo, baixo mais ataque. Costuma ser um especial mais direto, mas pode haver exceções. É comum que os personagens Beside tenham um funcionamento mais elaborados, porém isso não é uma regra. O especial frente trás frente mais botão de ataque costuma se deslocar para cima, não sendo necessariamente um antiaéreo. Os supers aéreos possuem o mesmo input, baixo baixo mais ataque. Suas propriedades variam bastante de acordo com cada personagem, seja em direção, quantidade de hits ou alcance.
Para entender a lógica de cancelamentos em trajes fatais, basta saber que alguns cancelamentos são livres, enquanto outros exigem gasto da barra Gana para serem executados. A barra Gana pode encher em até 2 níveis de super, que totalizam 4 níveis de cancelamento. Podemos dizer que os supers consomem uma barra e os cancelamentos consomem meia barra. As ações com gasto geralmente são as que fogem a uma hierarquia convencional. Vejamos. Partiremos dos casos mais específicos para as regras mais gerais. Começamos pela exceção, o Poke. Já foi dito que ele é o único ataque que usa diagonal como input. Ele também é o único que possui apenas um cancelamento possível. No caso Poke, só pode ser cancelado com um ataque neutro. É um cancelamento sem gasto. Entretanto, exige uma execução mais rápida do que os demais cancelamentos do jogo. E é bom dominá-lo, pois provavelmente é a melhor punição para a maioria das ações. E falando do neutro, esta é a ação Coringa para combos. A partir do neutro, você pode cancelar qualquer outro ataque sem gasto adicional de barra, com exceção do Poke. No ar, ocorre da mesma forma. A voadora neutra pode ser seguida de qualquer ataque aéreo. As demais ações obedecem a uma regra comum. São canceláveis entre si, sem ordem ou hierarquia, porém, todas gastando-se meia barra. Esse gasto é sinalizado por um brilho ligando uma animação a outra. É possível, inclusive, retomar o ataque neutro a partir desse cancelamento. O gasto de barra é um limitador necessário devido à ausência da hierarquia. Caso contrário, vários loops seriam permitidos. É uma forma de oferecer muitas possibilidades, mas sem torná-las injustas. Qualquer ação pode ser cancelada em super, sem gasto extra de barra. Gasta-se apenas aquilo que já seria o preço normal de um super, esteja em combo ou não. Durante o super, é possível retomar a uma ação normal com gasto de barra. Por ser uma ação pouco comum, alguns jogadores executam essa ação sem querer, por não saber dessa propriedade. Nas situações mencionadas, também é possível cancelar um ataque com qualquer um dos tipos de dash, tanto para frente quanto para trás. Nesse caso, o cancelamento sempre consome barra, mesmo partindo de uma ação neutra. Como é possível realizar qualquer ação durante o dash, as possibilidades de combinações aumentam bastante. Perceba que é possível encontrar um caminho natural para o combo sem gasto de barra. Isso exige treino e conhecimento do personagem. De um modo geral, os combos sem gasto não conseguem atravessar de uma esfera para outra. Podemos partir de uma voadora neutra, algum complemento, poke, ataque neutro, um complemento e finalmente um super. É preciso testar as possibilidades. Bem pessoal, é isso. Vocês percebem que mesmo com apenas um botão, existe toda uma variedade de ações e possibilidades a serem exploradas. Assista também o vídeo sobre o sistema de esferas para entender como elas atuam nas possibilidades de combos. E lembre-se, você pode apoiar nossa campanha de financiamento e com isso já garantir sua versão do jogo. Corre lá que o tempo está passando. E isso é muito importante para o projeto continuar. Deixamos o link na descrição. Você também ajuda compartilhando esse vídeo em suas redes sociais. Um forte abraço de toda a equipe e até o próximo vídeo de Trajes Fatais.